Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas. Nessa sequência de videoaulas eu vou gravar com vocês 3 videoaulas, onde nessas videoaulas eu vou falar sobre a velocidade vetorial média, a aceleração vetorial e a classificação de movimentos. Então serão 3 videoaulas. Na primeira videoaula eu quero falar com vocês a respeito da velocidade vetorial e velocidade vetorial média. Na segunda videoaula eu quero falar com vocês a respeito da aceleração vetorial, definindo com vocês o que é uma aceleração tangencial e uma aceleração centrífuga. E na nossa terceira e última videoaula eu vou falar com vocês a respeito da classificação dos movimentos, beleza? Fala pessoal, belezinha? Pessoal, então vamos falar aqui então a respeito de cinemática vetorial, né? Nós já tratamos alguns conceitos relacionados à parte de cinemática, né? Onde basicamente nós tratamos o conceito de velocidade, o conceito de aceleração, mas nós levamos em consideração a velocidade e a aceleração do ponto de vista escalar, né? Agora, como nós já sabemos o que é uma velocidade escalar, o que é uma aceleração escalar, nós vamos tratar agora então da nossa velocidade e da nossa aceleração, né, e os tipos de movimento que há, mas do ponto de vista vetorial. Então a gente precisa entender como que nós vamos tratar então a velocidade como um vetor. Vamos falar aqui então a respeito do nosso vetor velocidade. Então a gente sabe que quando nós estudamos a cinemática, de uma maneira geral, eu posso levar em consideração a cinemática do ponto de vista escalar, mas eu também posso tratar a cinemática do ponto de vista vetorial. Então a gente sabe que, por exemplo, durante a cinemática, durante nossos estudos da cinemática escalar, nós estamos preocupados simplesmente com o módulo dessa velocidade, assim como da aceleração. Tá? Então na cinemática escalar que nós estudamos até agora, nós estávamos preocupados simplesmente com a velocidade escalar instantânea, com a velocidade escalar média, mas simplesmente levando em consideração a intensidade dessa velocidade. Ou seja, nós não estávamos associando a essa velocidade e a essa aceleração as características de uma grandeza vetorial, que é a intensidade, direção e o sentido. Então o que a gente vai fazer de agora em diante? Nós vamos estudar a velocidade do ponto de vista vetorial. Nós vamos estudar a velocidade como vetor. Beleza? Então, ou seja, nós vamos associar agora a velocidade, além da intensidade, que é o valor numérico dessa velocidade, uma direção e um sentido. Beleza? Então, ou seja, para a gente tratar isso, o que a gente vai ter que considerar? Eu vou considerar aqui, então, uma determinada trajetória, curvilínea qualquer, e vou associar a essa trajetória a 3 pontos, né? Onde nesses pontos a partícula, por exemplo, vai ter uma velocidade V1, vai ter uma velocidade V2 e vai ter uma velocidade V3. Então essas velocidades V1, V2 e V3, eu posso associar a essas velocidades uma intensidade, uma direção e um sentido. Beleza? Que são características de uma grandeza vetorial. Então, quando nós tratamos de um determinado vetor velocidade, nós precisamos caracterizar esse vetor velocidade. Então, como nós vamos caracterizar esse vetor velocidade? Eu vou dar a esse vetor velocidade uma intensidade, eu vou dar a esse vetor velocidade uma direção e um sentido. Beleza? Então, como que nós vamos determinar a intensidade de um vetor velocidade? A intensidade do vetor velocidade é igual à intensidade da velocidade escalar. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que o módulo do meu vetor velocidade é igual ao módulo da minha velocidade escalar. Beleza? Certo? Então, ou seja, se eu quero determinar a intensidade do meu vetor velocidade, eu posso prosseguir da mesma maneira que nós fizemos do ponto de vista escalar, porque o módulo do meu vetor velocidade é igual ao módulo da minha velocidade escalar. A direção ela é sempre tangente à trajetória,
O que que isso significa? Significa dizer que a minha velocidade ela vai estar sempre o quê? Tangenciando a minha trajetória, seja ela curvilínea ou retilínea. Então o que que a gente diz? Que a direção é tangente à trajetória no ponto onde se encontra o vetor velocidade. E o sentido é o seguinte, o sentido é o mesmo sentido do movimento. O que que isso significa? Que se a minha partícula está deslocando da esquerda para a direita, então o sentido do meu vetor velocidade também vai ser o quê? Da esquerda para a direita. Pessoal, então o que que a gente pode dizer com relação ao nosso vetor velocidade? Posso dizer que a intensidade, que o módulo da minha velocidade vetorial é igual ao módulo da minha velocidade escalar, que a direção é sempre tangente à trajetória num ponto onde se encontra o móvel, e o sentido é o mesmo do movimento. Pessoal, então é o seguinte aqui então. Como nós vamos fazer para determinar a nossa velocidade vetorial média? Né? Quando nós estudamos a nossa velocidade escalar, para a gente determinar a velocidade média escalar, o que que nós fazíamos? Nós simplesmente determinávamos o quê? Fazíamos o seguinte, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, nós simplesmente dividimos o quê? O nosso deslocamento escalar pela variação de tempo. Tá? Então, se eu quero determinar a minha velocidade escalar média, o que que eu faço? Eu divido o meu deslocamento escalar pela variação de tempo. Tá? Então, o que que isso significa? Que se um carro, por exemplo, anda 100 km em 1 hora, a velocidade escalar média desse carro vai ser de quanto? De 100 km por hora. Beleza? Para a gente determinar a nossa velocidade vetorial média, o que que a gente precisa fazer? Nós precisamos levar em consideração não o deslocamento escalar, mas nós precisamos levar em consideração, então, o nosso deslocamento vetorial. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um determinado objeto, um determinado móvel que vai sair de uma posição P1, vai caminhar por uma determinada trajetória curvilínea até chegar numa posição P2. Então, ou seja, ele vai sair de P1. Na posição P1 ele tem um espaço S1, está ocupando o espaço S1 no tempo T1, e na posição P2 ele está ocupando o espaço S2 no tempo T2. Beleza? Então, ou seja, para a gente determinar o nosso deslocamento vetorial, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a menor distância entre os dois pontos. A menor distância entre os dois pontos, entre o ponto P1 e o ponto P2, é o quê? É uma linha reta, ou seja, é um vetor que liga a posição P1 à posição P2. Essa linha reta que liga a posição P1 à posição P2 é o que nós chamamos de deslocamento vetorial. Então, o nosso deslocamento vetorial é uma linha reta que liga o ponto P1 ao ponto P2. Então, se eu quero determinar a minha velocidade vetorial média, o que eu preciso fazer? Eu preciso levar em consideração o meu deslocamento vetorial e não o meu deslocamento escalar. O meu deslocamento escalar, ele corresponde às posições que o móvel ocupa na trajetória. Então, ou seja, se a minha trajetória é uma trajetória curvilínea, o meu deslocamento escalar vai se dar o quê? Na trajetória curvilínea. O meu deslocamento vetorial é a menor distância que liga os dois pontos, que vai ser sempre o quê? Uma linha reta. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos levar em consideração se o meu objeto, por exemplo, se eu quero determinar a velocidade vetorial média de um objeto que vai percorrer uma trajetória retilínea. Se esse objeto estiver percorrendo uma trajetória retilínea, o que isso significa? Significa dizer que o deslocamento vetorial coincide com o deslocamento escalar. Então, numa trajetória retilínea qualquer, o meu deslocamento escalar é igual ao meu deslocamento vetorial, certo? Agora, se a minha trajetória for uma trajetória curvilínea, o meu deslocamento vetorial não coincide com o meu deslocamento escalar.
Então, ou seja, o meu deslocamento vetorial ele é sempre menor do que o meu deslocamento escalar. Então, ou seja, se eu tenho uma trajetória curvilínea qualquer, certo? E eu vou considerar o objeto que ele vai sair de uma posição P1 igual em cima e vai vir para uma posição P2 qualquer, o meu deslocamento escalar ele vai se dar na trajetória. Então, eu vou até marcar aqui, ó, de vermelho, tá? Então, aqui, certo? Eu tenho o meu deslocamento escalar. O meu deslocamento vetorial é uma linha reta que liga o quê? O ponto de partida ao ponto de chegada. Então, esse aqui é o meu deslocamento vetorial. Então, se a minha trajetória for retilínea, o meu deslocamento escalar é igual ao meu deslocamento vetorial. Agora, se a minha trajetória for curvilínea, o meu deslocamento vetorial é menor que o meu deslocamento escalar, tá? E em função disso, então, nós vamos determinar a nossa velocidade vetorial média. Então, dessa forma, pessoal, a gente pode determinar a nossa velocidade vetorial média, né? Como que a gente vai fazer para determinar a velocidade vetorial média? Para determinar a velocidade vetorial média, nós vamos levar em consideração o nosso deslocamento vetorial, e a nossa a variação de tempo. Então, ou seja, matematicamente, a nossa velocidade vetorial média ela vai ser dada por essa equação, que é ΔS sobre ΔT. Tá? Setinha em cima para indicar que a minha velocidade média agora é uma velocidade média vetorial. E aqui eu tenho um deslocamento vetorial. Então, matematicamente, se eu quero determinar a minha velocidade vetorial média, eu divido o meu deslocamento vetorial pela minha variação de tempo, e não o meu deslocamento escalar em função do tempo. E lembrando, como eu estou tratando de uma velocidade vetorial, o que isso significa? Significa que ela vai ter um módulo, certo? Que ela vai ter uma direção e que ela vai ter um sentido. Como que eu faço para determinar o módulo da minha velocidade vetorial? O módulo da minha velocidade vetorial vai ser determinado. Velocidade vetorial é igual ao deslocamento vetorial pela variação de tempo. Então, isso é assim que eu vou determinar a minha velocidade vetorial média. Como que eu vou fazer para me determinar a direção? A direção é a mesma do deslocamento vetorial. Tá? O que isso significa? Que se o meu deslocamento vetorial tem uma direção horizontal, se o meu deslocamento vetorial tem uma direção horizontal, então a minha velocidade vetorial também vai ter um deslocamento horizontal. Se a minha velocidade vetorial, se o meu deslocamento vetorial, tiver uma direção vertical, então a minha velocidade vetorial também vai ter uma direção vertical. Beleza? E qual que é o sentido? Já que é um vetor, o sentido é o mesmo do deslocamento vetorial. Certo? Qual que isso significa? Se o meu deslocamento está acontecendo da esquerda para a direita, a minha velocidade vetorial vai ter um sentido da esquerda para a direita. Se o meu deslocamento vetorial está acontecendo de cima para baixo, a minha velocidade vetorial também vai ter um sentido de cima para baixo. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui essa primeira parte da nossa videoaula a respeito de cinemática vetorial. Na próxima videoaula eu venho falar sobre o vetor aceleração. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula sobre aceleração. Abraço, tchau! Now